Eu tive uma gripe nesse final de semana, ainda tô me recuperando, né? Mas não tem mal que não passe, né? Tem dias que a gente vive cada dia difícil que a gente pensa até que não vai passar. Mas Deus é Deus nas nossas vidas. As misericórdias de Deus, né? É o fato de não sermos consumidos. Pela vontade de Deus que nós deitamos e levantamos, né? E no dia que Ele quiser que a gente não levante mais, a gente não levanta, né? Aqui tá minha orquídea, né? Ainda tem flores. Quando essa floração acabar, não sei o que eu vou arrumar para poder gravar e falar, né? Porque eu não gosto muito de aparecer, né? Já caíram, né? Vocês podem ver que diminuiu bastante. Já caíram muitas flores. Choveu bastante esses dias, chuva forte, né? Chuva de trovoada. É chuva forte, mas ela tá aqui, firme e forte. Glória a Deus, né? Que possamos estar firme e forte também. Na batalha, né? Em nome de Jesus. Tava aqui ontem pensando, lembrando de algumas coisas, né? Da minha vida passada, né? Ao qual eu vivi, né? Quando eu tava no lamaçal mesmo de pecado. E quando a gente tá no pecado, né? Um pecado vai trazendo outro. Um abismo vai chamando outro, né? E às vezes você tenta sair, você tenta mudar, mas você não consegue. E você quer mudar algumas coisas, mas você não consegue, né? Então Deus é quem consegue mudar a nossa vida, né? Deus é quem consegue transformar a nossa vida. A gente sozinha, nós só não podemos, né? Só Jesus, Ele pode. E eu lembro que eu não andava bem com meu marido, a gente andava brigando, a gente andava ofendendo um ao outro, machucando um ao outro, com palavras, com ofensas. E eu queria me separar dele, eu queria ajeitar a minha vida. E todas as vezes que eu tentava, eu não conseguia, né? O meu filho, ele estava na igreja, adolescente. Um pastor amigo meu, vizinho, que Deus até levou, tem um mês que Deus chamou ele para a glória. Ele levou meu filho e outros jovens, outros adolescentes para a igreja, né? Que muitos permaneceu, tá lá até hoje, e outros saíram, voltou pro mundo, né? Meu filho também saiu, se afastou. Hoje ele tá com 26 anos. E ele já tem filho, né? Tem mulher, tem filho. E eu espero que ele volte o mais rápido possível para a presença do Senhor, né? Com a sua família, né? Porque quando a gente está no mundo, né? A gente só faz coisas desagradáveis. Só quando a gente está na presença de Deus que a gente consegue realmente ter uma vida de santidade. Sozinho a gente não pode. Eu lembro que quando eu estava no mundo, né?
cada dia me atolando mais em pecado, né? E hoje eu carrego marcas, ferida, consequência ainda do tempo que eu andava em pecado, sabe? Que eu andava fazendo coisas erradas, então isso me trouxe consequência que eu carrego até hoje, que eu chamo de espinho na carne. E, e é isso que o pecado faz, né? Você que me ouve, se você está em pecado, se você está cometendo algo que não é agradável aos olhos do Senhor, procure deixar, né? Se reconcilie com o Senhor e procure agradar a Ele. Largue o mundo de pecado, largue o pecado, porque eu mesmo, quando toda vez que eu tentava parar e voltar e ir para Cristo, né, ir para uma igreja, eu me atolava ainda mais. Eu não sei se você já viveu a experiência de ficar atolado numa lama. Uma vez, quando eu era adolescente, eu fui catar lenha com minha mãe em um mato, lá perto onde minha mãe mora, onde eu nasci. E eu com feixe na cabeça, na hora que a gente estava indo embora, a gente passou por um caminho que era um brejo. E eu pisei numa lama e o meu pé afundou. E eu precisei da ajuda da minha mãe para me puxar, né? Eu acho que eu ainda até perdi a sandália. A sandália ficou dentro da lama e não consegui recuperar. Então é assim que o pecado faz com a gente. Quanto mais a gente quer se equilibrar, se levantar, mais a gente vai ficando atolado naquela lama. Então aí vem Jesus e nos tira dali, nos limpa, nos coloca as vestes limpas, novas, as vestes de Jesus, né? E aí a gente consegue. Mas sozinho a gente não consegue. E eu tava lembrando, né? De como eu era, de como eu vivi, né? Muitas das vezes eu aqui sentada no sofá assistindo um programa de Silvio Santos e eu vendo as famílias, né? Passar para ir para a igreja. Meu marido tava no bar, meu filho tava na igreja e eu ali sentada assistindo. E eu pensava, um dia eu pensei, eu disse, eu tenho que arrumar uma igreja, uma religião, né? Hoje eu entendo que não é a religião que salva, né? Só Jesus ele salva. Foi para isso que ele veio, para nos trazer salvação, né? Tem pessoas que se apegam na sua religião porque ela acha que a religião vai salvar. Mas não é a religião que salva, é Jesus que nos salva, né? E eu ali sentada assistindo o Silvio Santos e eu disse, eu tenho que procurar uma igreja para eu frequentar. E aí eu me decidi, né, a visitar algumas igrejas e a que eu mais gostasse eu ia ficar. E aí eu visitei a presbiteriana, que era aqui perto da minha casa. Primeiro eu visitei a Avivamento Profético, que é aqui perto. Depois eu visitei a presbiteriana e por aí em diante. Aí eu fui para a Batista Vila Delfa, que é onde meu filho está. É mais longe daqui de onde eu moro. E lá eu gostei, me identifiquei com as pessoas, com a igreja, com o pastor, gostei. E comecei a ir. E aí teve o processo, né, para eu aceitar Jesus. Eu não conseguia, todas as vezes que eu ia para o culto, eu queria com aquele desejo de levantar minha mão, de aceitar Jesus, eu não conseguia. Foi um processo. Depois eu vou gravar um vídeo contando como foi. E aí eu aceitei, né? E de lá para cá, aí eu me reconciliei com meu marido, a gente casou, que a gente não era casado, a gente já vivia junto. Hoje eu tenho 10 anos, né? Fiz 10 anos de casada no dia 13 de outubro. Fiz 10 anos de casada. Convivendo com ele eu tenho uns 27 anos ou mais. E estamos aqui, né? Não é um mar de rosa, né? Não é flores o tempo todo, né? Mas hoje eu vejo que com Deus é melhor do que sem Deus, né? Quando eu vivia sem Jesus, eu vivia desiludida, eu vivia
chorando, eu vivia sofrendo, né? Mas depois que eu conheci a Jesus, eu consigo passar pelas dificuldades, pelas lutas com Jesus, né? Então, ontem eu estava me lembrando, né? De como era difícil, né? E hoje eu vejo tantas pessoas assim, jogadas, entregue no lamaçal do pecado, entregue à bebida, entregue à droga, entregue à prostituição. Pessoas que querem até sair, não conseguem. E só Jesus mesmo para nos tirar, né? Desse lamaçal, dessa lama, né? Só Jesus. E uma história que eu gosto muito, que eu acho muito linda, é a história de Zaqueu. Que quando Zaqueu ele conheceu Jesus, né? A referência está no livro de Lucas 19, né? Do 1 ao 10, que vai contando a história de Zaqueu, né? Zaqueu, eu creio que Zaqueu, ele deveria estar, assim, ouvindo, né, falar de Jesus e ali no coração dele ele teve o desejo de conhecer, né? E aí ele estava em um lugar, Jesus passava e ele subiu na árvore, né? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, então ele deve ter subido na árvore para poder ver melhor. E aí Jesus viu ele em cima da árvore e disse, desce depressa, Zaqueu, né? E Jesus foi visitar a casa de Zaqueu. E naquele tempo, naquele período, o pessoal tudo, sabe, reclamando, porque Jesus entrou na casa de um pecador, né? A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Trabalhava para os romanos. E ele roubava, né? Porque ele pegava mais do que o que ele deveria. Ele cobrava mais do que o que deveria das pessoas. E aí, quando ele conheceu a Jesus, ele falou com Jesus que ele ia devolver tudo, 3 vezes mais do que o que ele tinha tirado das pessoas. Então a gente vê a mudança, né, que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? Jesus ele entra na vida da pessoa, ele muda. Ele muda a vida da pessoa, né? E a gente conhece pessoas que teve as suas vidas mudadas, pessoas que receberam até cura e não conseguiu permanecer, saiu da presença, né? E nós devemos pedir todos os dias a Deus força para a gente conseguir chegar até lá, né? Para a gente não vir nadar e morrer na praia, né? Que a gente possa suportar tudo e chegar onde Deus ele quer que a gente chegue, né? Que você possa dizer não, que você possa fechar a porta para o pecado, né? Como diz a música de Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama, né? Mas que eu possa dizer não ao pecado. E que Jesus ele possa te dar força, te dar sabedoria para você levar, para você viver uma vida de santidade, para você viver uma vida de agradando a Deus, né? Hoje meu filho está afastado, né? Mas eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar, né? Ele tem mulher, tem filho, um casal de filho. E eu peço a Deus que ele volte o mais rápido possível para Jesus. Para que ele não venha se afundar mais ainda no pecado. E que Jesus ele possa transformar a vida de muitos que nesse momento está vivendo uma vida de derrota, né? Porque quando a gente está em pecado, a gente diz que tudo é bom. O pecado, ele é bom, né? Mas que o Senhor, né, ele possa nos... Que Jesus possa nos dar sabedoria todos os dias para a gente lidar com tudo isso. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.